Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu programa. Boa tarde para todos e todas de vocês. Hoje eu estou falando com Watufani Poe. Watufani é um pesquisador que passa um tempo no Brasil, fala português com fluência, e onde no Brasil ele efetuou uma pesquisa sobre os movimentos LGBT afro-brasileiro, né, e seu relacionamento à luta internacional. Ele é doutorando na Universidade de Brown. É uma pessoa que, se eu não me engano, foi criado em Filadélfia. E eu queria, Watufani, agradecer você e bem-vindo você ao programa de hoje. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu estou ansioso para ter essa conversa contigo. Ok, beleza. Então, eu convidei você hoje para conversar um pouco sobre o movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, pois tem vários problemas com a conjuntura e a maneira que informação sobre esse movimento está sendo divulgado internacionalmente, né? Primeiro, eu queria perguntar a você sobre a questão de cooptação do elites, pois, por exemplo, a gente sabe que a Fundação Ford deu muito dinheiro para uma ONG chamada Movimento para Vidas Negras, que se posiciona na mídia mais ou menos como porta-voz do movimento, mas não reflete necessariamente a movimentação nas ruas. Você pode explicar um pouco o que está acontecendo, o que eles querem, qual é a mensagem que eles estão querendo transmitir e se você concorda ou não com isso? Eu posso tentar de explicar, porque esse movimento, a primeira coisa para entender é que o movimento é grande e diverso. E para entender, as pessoas que fundaram a rede das Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, entendam que isso é uma rede. Então, isso quer dizer que não é um movimento, mas uma conjuntura de vários movimentos que acredita no fim de racismo, no fim de antinegritude. Mas essas três fundadoras, três mulheres negras, acreditam primeiramente que como a violência contra a comunidade negra funciona de um jeito interseccional. O que isso significa? Isso significa que uma mulher negra que enfrenta racismo não só enfrenta racismo, mas também enfrenta sexismo, e aquele sexismo é pelo olhar racial, como aquele racismo que ela enfrenta também é por um olhar sexual, de gênero. Então é importante para a gente, o que separa Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, dos outros movimentos negros no passado, é esse olhar interseccional. Não é para dizer que nenhum outro movimento no passado nos Estados Unidos tem pensando nessas questões, mas hoje em dia, por causa dessas três fundadoras e também os vários líderes que tem dentro das Vidas Negras Importam, que pensam desse jeito interseccional, isso faz que esse olhar, esse viés é central para o movimento das Vidas Negras Importam. A segunda coisa para entender é que as Vidas Negras Importam o movimento se entende como um movimento que é cheio de líderes. Então não tem um líder, não tem um Martin Luther King, não tem um Malcolm X, não tem um líder dentro do movimento, tem vários. Se chama um leaderful, um movimento cheio de líderes. Então isso significa que o movimento vai ser diverso, vai ter muitos posicionamentos. Eu lembro durante essa eleição, a eleição primária para presidente, o movimento não queria se posicionar para um candidato, mas as três fundadoras, elas se posicionaram para um candidato, mas foram muito cuidadosas para dizer que elas não estão apoiando nenhum candidato, porque para elas dizerem que a gente do movimento está apoiando um candidato, é complicado, porque o movimento ainda é diverso, tem muitas ideias,
muitas posições de como é que a gente deve interagir com o mundo político, ou de política. Ok, então, sobre esses três fundadores do hashtag, do movimento, então, Black Lives Matter, no Brasil, se você olha no movimento social tradicional, vamos dizer, movimento sem terra, né, por exemplo, tem um tipo de estrutura de células familiares, né, que votam para eleger representantes nas reuniões estaduais, onde tem assembleias, onde eles decidiram as pautas do movimento e as bandeiras são levadas para assembleias nacionais, onde tem um processo democrático em que a base tem um tipo de controle social sobre a liderança. Se a base não gosta de um líder, eles podem tirar democraticamente, né? E o líder eleito, o líder estadual, por exemplo, o líder nacional eleito por um período de 2 anos, é um outro tipo de movimento, né? Obviamente, porque o MS é muito bem estruturado, é um dos maiores movimentos sociais no mundo. Mas quais são tem alguns mecanismos democráticos dentro desse relacionamento dos três pessoas que criou o nome Black Lives Matter e a base? Então, como é uma rede, o foco dos movimentos são como é que eu diria? Nas sedes locais, como os movimentos tem Black Lives Matter Philadelphia, tem Black Lives Matter Los Angeles, tem Black Lives Matter Bay Area. Então, esses movimentos locais são os movimentos que fazem as decisões locais. Agora, a rede nacional funciona. O que eu vejo muito acontecendo em conjunção com o movimento para vidas negras, Movement for Black Lives, é que assim, em conjunção com os movimentos locais e também com outras organizações, fazem esse tipo de decisões democráticas para o movimento nacional. Então, esse último projeto que eles lançaram, the Breathe Act, que foi mandado para o Congresso com Ayanna Pressley e Rashida Tlaib, dois representantes no Congresso. Esse era uma conjunção dos movimentos locais com outros movimentos antirracistas locais para fazer uma proposta nacional sobre o que poderia ser uma solução para os problemas que as pessoas negras estão enfrentando no país. Mas a maioria do trabalho que acontece para Vidas Negras Importam acontece de um jeito local. Acontece dentro dos movimentos locais. Eu vi, quando eu entrevistei Glenn Ford, algumas semanas atrás, ele enfatizou isso também, ou seja, tem 2.000 cidades nos Estados Unidos onde já aconteceu manifestações Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, mas a organização nacional só tem, afiliados em 14 cidades. Ou seja, muito que está acontecendo na rua não parece que tem um vínculo tão forte com esse grupo nacional. E uma coisa que o povo brasileiro deve entender é que nos Estados Unidos a polícia é controlada no nível municipal, geralmente falando, né? Então, se tem 2.000 movimentos nas ruas dos Estados Unidos lutando para controle popular sobre a polícia, essas lutas estão acontecendo em 2.000 diferentes departamentos da polícia municipal. Ou seja, eu acho que é difícil gerar uma pauta nacional por um processo local e tem demandas diferentes em cada uma dessas cidades, né? E em algumas cidades, eles, por exemplo, Minneapolis, né? Onde eu morei em 84, 86, na época do Prince, eles conseguiram desmontar a polícia, né? E em outras cidades, eles estão lutando para tirar verba, né? E realocar esse dinheiro da polícia para serviço social.
Mais ou menos, que eu entendo é mais ou menos assim. Então, eu acho, pessoalmente, eu acho difícil coaptar isso todo de cima para baixo se as lutas estão acontecendo localmente em cada lugar. Isso. Agora, mas esse projeto de lei, né, que foi enviado pelo Movimento para Vidas Negras, quais são, como a polícia é uma coisa local, quais são algumas das medidas dele e o que você acha? Você acha que é uma água com açúcar ou que vai ser enfraquecido ou presta, sei lá? É difícil porque a gente está vivendo num tempo que eu acho que a gente nunca teve uma oportunidade como a gente tem agora nos Estados Unidos. E pessoas como... Não sou eu que penso isso, como pessoas como Angela Davis, que tem uma carreira de ativista longa, que ela está falando isso também. Ela está dizendo que a gente tem um momento que é muito importante para a gente usar esse movimento para fazer mudanças que ela nem imaginou que ia ser possível lá nos anos 60. Então, se eu acho que... Porque o projeto de lei que o movimento para as vidas negras que eles criaram é muito compreensivo. É um projeto muito grande. E tem a ver com redirecionando, tirando a verba para a polícia e colocando em outros lugares. É um passo para essa coisa de reparação, porque também tem a ver com quais trabalhos vão ser investidos e quem que trabalha nesse tipo de trabalho. Como é que a gente trata a educação, como é que a gente trata a vida dessas pessoas que a gente está criminalizando. Então, essa é a questão. Como é que a gente tira esse dinheiro de policiamento e coloca num lugar que vai realmente fazer a vida dessas pessoas melhores, as condições dessas pessoas melhores, que é um projeto de reparação, de pensar no nosso passado racista, antinegro, e tentar de fazer aquelas coisas reparativas, começar aquele processo. Agora, é muito difícil, porque eu não sei se tem possibilidade para o Congresso passar isso, porque eu nem achei que ia ser possível para nenhuma cidade nos Estados Unidos para desmontar a polícia. E agora isso está acontecendo, começando com Minneapolis. Então, eu não sei se realmente é possível, mas se isso realmente segue em frente no Congresso, eu acho que vai ser uma luta difícil. Vai ser uma luta grande para convencer pessoas para votar nisso dentro do Congresso. Mas eu acho que o fato que está sendo levado, essas conversas estão sendo levantadas dentro do Congresso, eu acho que isso é muito importante e mostra que um caminho está abrindo para essas coisas que elas estão demandando. Ok. Eu quero perguntar um pouco agora sobre a questão da classe social, porque tem um problema histórico, eu acho, né, na esquerda brasileira, em que tem uma linha forte de uma corrente dentro da esquerda tradicional que acha que todos os problemas do país podem ser resolvidos através de eliminação da classe social, aquele luta ortodoxo da esquerda tradicional, e que se elimina a diferença de classe, não vai ter mais violência do gênero, ninguém vai mais bater o parceira, né? Não vai ter mais estupro, não vai ter mais racismo, não vai ter mais violência contra pessoas negras. Como fica a interseccionalidade da luta contra o racismo nos Estados Unidos e a luta LGBT também com a questão da classe social?
Então, eu acho que não é que não existe na esquerda dos Estados Unidos essa ideia que se você conserta os problemas de classe, todos os restos dos problemas vão desaparecer. Porque isso foi uma grande crítica que as pessoas tiveram de Bernie Sanders na primeira campanha dele e também em parte da campanha dele dessa vez. Eu acho que ele melhorou muito a fala dele, ele aprendeu muito das pessoas das vidas negras importam que ajudou ele a crescer nesse pensamento de entender que não é só uma questão de classe. Mas a prevalência dessa ideia que classe vai consertar consertando os problemas de classe vai consertar tudo, é muito mais prevalente no Brasil do que é nos Estados Unidos. Porque essa história de segregação na lei, isso tem ajudado as pautas racial para serem centrais. Então, é difícil para uma pessoa chegar e falar que é uma questão só de classe. O problema é que as pessoas que pensam que é só uma questão de raça, e eu vou esclarecer isso. O que eu quero dizer com isso é que tem muito movimento agora de capitalismo negro, como Jay-Z e Beyoncé falam muito sobre isso, que se a gente abre um negócio, se a gente se começa um negócio, alguma coisa assim, começa uma coisa que vai gerar dinheiro, aí isso vai ajudar para desmontar os problemas que a nossa comunidade tem. Que eu acho que também é errado. Porque é uma conjunção de problemas de raça, de problemas de classe, de problemas de gênero, de problemas de vários tipos de sistemas que trabalham em uma conjuntura. E para pensar que é só uma ou outra, os dois caminhos são errados. E eu acho que é isso que o movimento das vidas negras sempre tem levantado. Porque o movimento das vidas negras importa também sobre esses dinâmicos de poder entre os negros. Como é que os homens negros servem como, às vezes, como uma força de opressão para as mulheres negras? Como é que os ricos negros de pele clara servem para uma força de opressão para os negros pobres, retintos? Então, essas são conversas que estão sendo levantadas pelas vidas negras importam, porque não é uma questão de só pensar num problema que parece um pouco mais fácil, mas na verdade a gente precisa olhar, enfrentar todos esses problemas ao mesmo tempo. Sim, eu concordo com você e eu acho importante esse levantamento, porque tem um estereótipo. Primeiro, eu vejo que sempre tem muito movimento para criar briga entre a esquerda. Porque a direita, todo mundo está abertamente ganhoso, correndo atrás do dinheiro. Então, normalmente, fica mais fácil para unificação dentro da direita. Agora está desmontando isso no Brasil. A direita está todo metendo faca nas costas dos outros, né? Mas, normalmente, a direita fica mais unida porque todo mundo está com o mesmo objetivo. De lascar com a classe trabalhadora, de roubar aos pobres, de cortar o benefício para todo mundo e benefício interesse pessoal. Essa é a luta histórica da direita. Agora, a esquerda, né? Você colocou um anarquista junto com um trotskista, um marxista-leninista, sabe? Um professor de teologia da libertação, não sei lá. É fácil estimular discussão e briga. O que eu vejo muito no mídia social nos Estados Unidos agora, que é desesperador, né? É o jeito que parece que tem dinheiro atrás disso, né? De estimular briga entre um
essa questão do classe, luta de classe e política identitária, como as duas coisas são mutuamente exclusivos, quando para mim é sempre óbvio que são relacionados. E eu lembro, por exemplo, Watufani, que no década de 1930, nos Estados Unidos, tinha 500 mil integrantes no Partido Comunista dos Estados Unidos. No início da década de 1960, tinha só 25 mil, por causa de toda aquela época de McCarthyismo, que é muito parecido com o bolsonarismo hoje, né? Desses 25 mil integrantes do Partido Comunista, 19 mil eram agentes do FBI disfarçado e 6 mil eram pessoas que se consideram comunistas. E o que acontece nos congressos e as assembleias era só metendo pau. Os agentes do FBI ficam tentando estimular briga entre as pessoas, para eles ficam completamente impossibilitados de fazer qualquer coisa. E eu acho que tem dinheiro atrás desse negócio de tentar estimular briga entre pessoas, os tanques, né, e os trots, ou sei lá, que está acontecendo eu não ligo muito no mídia social, mas você acha que tem algumas forças que está tentando dividir e desmontar vidas negras importantes? E se você acha, quais são eles e como funciona isso? Eu acho que o grande problema nesse momento é que a gente não tem recebido uma história imensa ou compreensiva do que aconteceu nos anos 50 para 70 ou 50 para 80. Porque se a gente olha para trás, a gente vê que os movimentos negros naquela época eram manipulados pela CIA, por forças que queriam derrubar esses movimentos porque eles entenderam que os tipos de trabalho que estavam sendo feitos pelas Panteras Negras, por exemplo, fazendo laços com os Brown Berets e os Young Lords e os movimentos dos pobres brancos, fazendo todo esse tipo de laço, de conexão com outros grupos, que os Estados Unidos realmente viu que era uma ameaça ao projeto americano, que é um projeto capitalista, que é investido nessa desigualdade. Então, se a gente for olhar para aquele período, a gente ia entender que aquelas mesmas coisas vão acontecer quando o movimento fica forte. E as Vidas Negras Importam é uma dos movimentos mais fortes na história dos Estados Unidos. Então, é uma ameaça para o país. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que as pessoas estão infiltrando. E é complicado, porque você vai ver notícias de tem uma pessoa que está infiltrando e pegando fogo em certas coisas, ou causando caos durante os protestos. Mas também tem manifestantes que estão indo para pegar fogo numa delegacia, num carro de polícia, de propósito, porque isso é o que eles estão vendo como o inimigo, como a pessoa que está causando essa violência. Então, quando você tem infiltradores, isso faz muito difícil para entender o que realmente está acontecendo, qual que é as ideias das pessoas que estão nas ruas, o que é que eles estão tentando a fazer. Porque quando você tem infiltradores, isso faz tudo ficar muito confuso. Mas, então é muito complicado quando a gente está lidando com essa questão de pessoas que estão manipulando a situação. Porque isso tira a atenção do progresso, da luta que está sendo levantado nesse momento. Mas com certeza está acontecendo. Eu sei que isso está acontecendo, porque não tem como estudar a história e saber que essas coisas aconteceram e achar que não estão acontecendo agora.
Sim, eu acho bastante relevante, tá? Também para lembrar para o povo brasileiro um pouco sobre o FBI. Já com as revelações da agência pública, o Intercept, dessa semana, que o FBI estava reunindo com a Força Tarefa Lava Jato do Curitiba em 15 dias para 5 anos, durante o período em que Lula foi preso. E tiraram as eleições e Bolsonaro foi eleito, né? A gente já sabe que ele estava rezando para Deus que Bolsonaro venceu a eleição, por exemplo. Então, que eu conheço das táticas e tal, que eu lembro que eu leio e tal. Eu sou do Chicago, né? Eu fui criado num bairro que tinha gangues e tal. Eu sempre tinha interesse na história dos gangues. Eu fui criado no bairro dos Royals, né? Uma coisa que aconteceu no fim da década de 1960, os Black Panthers e outros grupos, né, levam muito a sério os ensinamentos do Frantz Fanon sobre a importância de fazer mobilização política com o Lumpenproletariat, com pessoas do crime, prostitutas, moradores de rua, aquelas pessoas que Marx falou que não tinha contribuição para a luta, né? Que o Fanon reverteu isso um pouco. E houve tentativas de fazer formação política com o tráfico no Chicago. E o que aconteceu? O FBI, enquanto as três grandes facções começam a aproximar, o FBI começa a mandar cartas anônimas para um liderança e outro, dizendo assim, cara, eu sou um irmão aqui na comunidade, eu só quero te dar um aviso que fulano está falando que vai te matar. Né? E eles começam a montar um monte de intriga. Agora no internet deve ficar muito mais fácil fazer esse tipo de coisa. Então no Brasil, por exemplo, né, a luta contra o golpe, então, depois daquele oba-oba de 2013, das redes sociais, como a internet, como Twitter e Facebook funcionam, então, depois de tanta infiltração eletrônica, a mais forte mobilização aconteceu fora das redes sociais, né? Como que fala? Boca a boca, pessoas reunindo e organizando. Quando os sindicatos organizam manifestações, eles não fazem no Twitter, no Facebook. Parece que fica muito vulnerável. Usa esses espaços organizacionais para mobilização política da esquerda, porque são todos controlados pela direita. Né? Então, eu tenho um pensamento. Por exemplo, eu estudo os movimentos dos negros LGBTs, no Brasil, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E o que eu tenho visto é que essa ideia de como usar as redes sociais e como evitar a manipulação do seu trabalho nas redes sociais é muito tem a ver com geração. Então, as pessoas que viveram pelos velhos momentos, como a ditadura, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, ou quando o FBI estava infiltrando os movimentos, essas pessoas estão muito ansiosas, nervosas, com muita ansiedade sobre o uso de redes sociais para estar organizando, que faz todo sentido, porque eles sabem que é muito fácil para entrar aí e para manipular. Mas o que eu estou vendo por exemplo, a geração das vidas negras importam, ou essa geração tombamento, que elas chamam no Brasil, é que essas pessoas estão aprendendo da manipulação que está acontecendo e reagindo, pensando como é que a gente usa essa manipulação contra os manipuladores. Então, todo um jeito Então, o que eu vejo é que tem pessoas que estão organizando fora e tem as pessoas que estão criando a capacidade de usar essas coisas com mais inteligência, com mais força, com intenção. Então, eu acho que é uma questão complexa de como usar as redes sociais, porque são tão facilmente manipuladas. Mas eu acho que é importante também a usar, porque as redes sociais também têm
tem um jeito de manter a gente conectado de um jeito que a gente nunca teve no passado. Então, como é que a gente entende a manipulação que tem nessas coisas e aprender como evitar, se tem um jeito de evitar, ou usar essa manipulação contra eles. E eu acho que essa é a dança complicada, difícil que está tendo agora. Você tem um exemplo de uma tática que está sendo usado contra os manipuladores pelo Vidas Negras Importam online? Por exemplo, eu estou pensando, o exemplo que fica na frente da minha mente, ou dois exemplos. Um exemplo é quando teve o Blackout Tuesday, que era um dia que os fundadores desse dia queriam usar isso para chamar a atenção à falta de artistas negros que teve nas empresas de música. Então, era realmente para focar nas empresas sobre música, sobre arte. E elas queriam que as pessoas brancas ou não negras usassem a plataforma deles para amplificar os artistas negros. Mas aí a coisa virou fora do controle e todo mundo achou que a ideia do dia era só colocar um quadro negro nas suas redes sociais e acabou. Que era tudo que você precisava fazer para fazer o seu ativismo do dia, para apoiar as Vidas Negras Importam. Aí, vendo isso acontecendo bem cedo no dia, os ativistas do movimento viram isso e começaram a espalhar a mensagem que isso não está fazendo nada para o movimento. E bem pior, pode estar usado para silenciar o movimento. Porque as redes sociais estão usadas para ver o que tá acontecendo nos protestos, se a polícia está batendo em pessoas, maltratando as pessoas. As redes sociais informam as pessoas imediatamente. Então, o que os ativistas fizeram em resposta dessa coisa que estava sendo usado para silenciar o movimento, eles responderam espalhando de um jeito bem rápido que não deve fazer isso. Então era um dia complicado, porque muito facilmente, muito rápido, muitas pessoas tiraram os quadros negros que eles estavam colocando, os quadros pretos que eles estavam colocando no perfil. Porque os ativistas mudaram tão rápido em resposta dessa coisa que poderia ter sido para silenciar o movimento. Esse é um exemplo. O outro exemplo é como os fãs de K-pop. O que eles fizeram com o último evento de Trump, que foi muito mais vazio do que geralmente os eventos deles são. E isso foi por conta dos fãs de K-pop, que eu diria que são ativistas nesse contexto, que fizeram reservas para que mais pessoas não podiam ir para o evento do Trump. Então, esses são, em um exemplo, as pessoas estão respondendo para ainda utilizar essas redes. E outro exemplo é manipulando os manipuladores. Então, eu acho que essas são dois exemplos de como essa geração está mudando a conversa, está tentando ainda usar essas redes sociais para o bem. Uhum. Ok, interessante. Esse negócio de K-pop foi sensacional. Eu falei sobre isso no meu programa. Eu amei. E fiquei muito surpreendido também desse galera. Porque eu, sendo uma pessoa mais velha, pensei que era uma forma de música banal, que não tinha nada para contribuir à sociedade, que era todo consumerismo. E eles fez um golpe do gênio. E vale lembrar que esse aconteceu na cidade de Tulsa.
onde o Supremo Federal acabou de devolver a cidade para controle dos tribos indígenas. Ou seja, foi um duplo golpe. E pior que o juiz que fez o voto decisório era um cara que foi colocado pelo Trump. Então, um mês atrás, o Donald Trump estava colocando Tulsa como o centro do supremacia branco mundial. O evento dele foi destruído pelos fãs do K-pop. Só chegou 6 mil pessoas, foi patética, né? Foi um fracasso total. Depois desse evento, Trump começa a falar que talvez ele nem vai se candidatar mais, que ele era tão triste. E agora o Supremo tira a jurisdição da polícia sobre a cidade do Tulsa. Agora, quem controla o policiamento no Oklahoma Oriental inteiro é a responsabilidade dos 5 tribos. Eu acho bonito isso, né? Eu queria perguntar sobre isso especificamente. Quando você fala sobre interseccionalidade, né? Tem algumas comunicações entre os movimentos indígenas nos Estados Unidos e vidas negras importam? Com certeza. Eu acho que especialmente se a gente for olhar para os anos 60, eu acho que já estava tendo essas conversas entre, por exemplo, as Panteras Negras e o American Indian Movement, e o movimento dos indígenas americanos. Mas hoje em dia, aquela conversa está sendo levantada de novo. Por exemplo, quando o movimento para as vidas negras, quando eles têm evento ou live, a primeira coisa que eles sempre estão dizendo é para reconhecer que a gente está na terra indígena, reconhecer reconhecer que a gente está ocupando terra indígena, e além desses tipos de coisas, para começar, eles também estão trabalhando com os grupos indígenas, porque se a gente for olhar, entender a antinegritude, a gente vai entender que isso vai junto com a violência contra as populações indígenas nesse país. Então, tem conversas e tem laços que estão sendo, conexões que estão sendo mantidos durante tudo isso com a população indígena, com os movimentos indígenas e o movimento para vidas negras importa. Ok. Watufanipo, quero agradecer a você muito pela sua participação. Foi um prazer. Tem mais uma coisa que você gostaria de dizer sobre isso todo? A última coisa que eu quero dizer é que eu gostaria de convidar os brasileiros para pensar como é que a mídia brasileira está olhando para os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, mas ignorando os protestos que estão acontecendo no Brasil. E como é que quando a gente olha para fora, é bem fácil para pensar sobre esse movimento que está acontecendo porque racismo é lá. Mas quando o racismo é aqui, é muito mais complicado. E a mídia brasileira, historicamente, não queria admitir, não queria apoiar a ideia que racismo existe no Brasil. Mas é muito importante porque tem muitos ativistas que estão, antes dos protestos de George Floyd, tem tentado a levantar e ser mais vocal sobre esse problema que está no Brasil, que é um lugar que mata jovens negros muito todo dia, cada 23 minutos. Então eu convido todos os brasileiros para também pensarem em como esses protestos estão acontecendo no Brasil. Ok. Quero mandar um abraço para alguém que você conhece no Brasil, antes que a gente saia do ar.
Meu parceiro, Breno Alves Lisboa, eu quero mandar um abraço, ele tá no Rio. E é isso. Ok, muito obrigado, foi um prazer, um grande abraço para você e boa sorte na luta, a luta continua. Obrigado. Obrigado pela convite, Brian.